Queridos e queridas conselheiros e conselheiras, saudação de paz. TV CPAD, aconselhamento pastoral, pastor Israel Ferreira. E eu quero hoje questionar vocês sobre uma questão que me fazem sempre, fazem qualquer pastor. Poderia um crente, um cristão, um filho de Deus, ter consigo um transtorno mental? Ter consigo um transtorno, uma doença mental? Seria possível isso? É sobre isso que eu quero pensar com você hoje. É uma questão que a gente, intrigante na verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, com depressão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, doente. Mas eu quero que você raciocine hoje. Raciocine de uma forma simples e objetiva. Todos nós não chegamos no céu ainda. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos espírito, alma e corpo. Então nós adoecemos do corpo quando nós temos um desequilíbrio orgânico nas células. Pode ter um câncer. Quando a pessoa tem um acidente, a pessoa pode ter um problema nos seus ossos. Quando a pessoa tem uma bactéria, pode ter uma destruição das suas células. E, enfim, quando tem um vírus. Então as possibilidades de adoecimento são muitas. Mas é preciso lembrar que a alma também adoece. E não precisa ser pecador para adoecer a alma. Não precisa estar em pecado. Eu gosto de lembrar 3 fatos, ou 3 pessoas, que, olhando assim rapidamente, eles tiveram algum transtorno mental. Não podemos definir uma pessoa à distância, depois de tanto tempo, que a pessoa teve realmente uma depressão, teve sintomas. Então esses 3 são bíblicos. Elias, ele tem um sintoma de depressão quando ele pensou em morrer. Quando ele ficou isolado. São sintomas, 2 ou 3 sintomas ele teve. Mas ele teve uma causa. A causa que levou ele a ficar doente foi o medo que ele teve de Jezabel. Durante a pandemia agora, quantas pessoas com medo adoeceram? O medo de ficar doente já adoeceu muita gente com ansiedade, com depressão, com estresse pós-traumático. O medo. Esse foi a causa de Elias. Nós pensarmos em Jó teve perdas irreparáveis, perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, parte da sua família. E Jó, no capítulo 3 de Jó, você vai ver que Jó teve uns sintomas fortes de depressão. Ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu. É como se ele pensasse mais na morte do que na vida, no capítulo 3 de Jó. É um capítulo que fala de depressão, da depressão de Jó. Então, obviamente, Jó teve sérios problemas emocionais diante de tantas perdas que Jó teve, mas a causa foram as perdas. As causas foram as perdas. Já tem outro que teve sintomas, você vai no capítulo 32, no capítulo 51 de Salmos, Salmo 32, Salmo 51 e outros salmos diversos, 38. Você vai ver que Davi teve sintomas fortes de depressão, lágrima, emagrecimento, dores nos ossos, dores no corpo, psicosomatização de dores no corpo. Davi teve problemas mentais. E a causa de Davi foi o pecado, porque a gente quer botar sempre a causa no pecado, como os amigos de Jó, mas a causa nem sempre é o pecado. É que nós somos seres humanos. E as causas das doenças mentais, dos transtornos mentais, podem ser até genéticas ou hereditárias. Quando as pessoas podem trazer de uma família que tem muita gente com depressão, gente com esquizofrenia, por exemplo, e nascer alguém com probabilidade de ter uma depressão. Não quer dizer que ele vai se tornar. Um ambiente é muito importante. Então, além da hereditariedade, se ele for criado num ambiente saudável, dificilmente ele vai ter algum sintoma. Se ele for criado num ambiente patológico, ele tem mais chance de se tornar doente mental do que outro que não tem as probabilidades. Então o ambiente também é outra causa importante. Os traumas da infância, a psicanálise lida muito com os traumas da infância. Mas as causas são amplas. E os traumas podem ser fundamentais para doenças futuras. Crianças vítimas de violência, abuso sexual de criança, pedofilia, tudo isso pode já levar essa pessoa a uma probabilidade ampla, se não se cuidar, se não se tratar, de ter um problema de ordem emocional, psicológica ou mental, que é quase a mesma coisa. Então, é necessário que as pessoas observem que os sinais podem começar aí, nos traumas da infância. Depois vem as coisas da adolescência, que pode também ter causas ali, um abuso, alguma coisa na adolescência.
Mas pode também a doença mental ser em função de uma perda grande em qualquer idade da vida. A pessoa teve um prejuízo grande, uma falência, teve perdas financeiras gigantescas, teve um abandono do marido ou da mulher, uma ruptura do casamento, a morte de um ente querido. E aquilo pode ser um gatilho para um transtorno. Talvez o transtorno já estava até implantado ali no inconsciente, mas existem muitos gatilhos que podem levar, né, um conflito, uma guerra, uma pessoa pode ser vítima de um assalto e a partir dali ficar com um transtorno, por exemplo, um transtorno fóbico ou até o transtorno de pânico. A pessoa pode ter uma série de coisas a partir de fatos que acontecem na sua vida de forma violenta, de uma violência, de um assalto cruel, de um sequestro. A pessoa pode realmente desenvolver transtornos mentais a partir daí. Então existem muitas causas que podem trazer um transtorno mental. Por exemplo, a pessoa tem uma doença grave, como um câncer. E durante o câncer a pessoa pode ter também uma depressão. Essas são as comorbidades daquela doença. A pessoa pode adoecer a partir de uma doença mental. A pessoa pode ter uma doença cerebral, que venha, por exemplo, doenças que podem ser aquelas como mal de Parkinson, pode ser mal de Alzheimer, doença degenerativa do cérebro. E, obviamente, essa pessoa pode ter sintomas psicóticos, pode ter sintomas de depressão, cuja causa vai ser aquela doença. E a pessoa tem uma doença fatal, você vai morrer. E a pessoa entra num processo de depressão e morre mais rápido até. Então, as doenças têm muitas bases, muitas causas, não todas 100% específicas, mas muitas causas. E nós, como pastores, vamos ter crentes da nossa igreja com essas patologias. Não podemos ter preconceito. Precisamos orientar a igreja para a gente. Às vezes o marido tem a mulher que está no sintoma de depressão e o marido diz: não te falta nada, porque tu está chorando, porque tu está isolado aí, eu vou me embora. Você não percebe que aquilo é uma doença? Como é que você lida com os problemas da doença no seu povo, na sua família, na sua igreja? Não, aquele irmão está com muita frescura, não veio para o culto. Talvez ele está doente emocionalmente, está para baixo, está ansioso, está deprimido, está com pânico, está com medo de manifestar o pânico na igreja, então ele não vai. Então essas coisas não precisa tirar todos os preconceitos, fugir de todos os preconceitos e tratar isso com seriedade, com cuidado. Não quer dizer que é pecado, que a pessoa está cheia do demônio, endemoniada, não é nada disso. A gente precisa não confundir doença com demônio. Doença é doença. Qualquer pessoa pode ter uma doença mental. E isso é importante que se pense assim. E pensando assim, eu como pastor preciso cuidar disso, orientar a pessoa. E às vezes eu tenho que encaminhar essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão leve, eu posso tratar ali, posso encaminhar para um psicólogo. Mas se ele tem uma depressão média, que já fala em morrer, tem que ser encaminhado para um psiquiatra. Ou querendo se matar, tem que ir direto para o psiquiatra. Se você tem alguma ansiedade, o próprio pastor pode tratar a pessoa ansiosa. Oração, leitura da Bíblia, terapia, a igreja como uma comunidade terapêutica, uma palavra, com orientação, com estudo bíblico. As pessoas vão se curando na igreja. A igreja cura feridas da alma. As feridas que estão abertas podem ser curadas na igreja, com perdão, com reconciliação, com recomeço. Ou a igreja tem um processo de cura completo. Tem casos que são mais graves, você precisa procurar um psicólogo. Tem casos ainda mais graves que você procura um psiquiatra. Mas a igreja não pode parar de ajudar a pessoa, mesmo tendo um psiquiatra, mesmo que esteja com um psicólogo. A igreja continua aconselhando, continua orando, continua cuidando, continua abençoando, continua orientando, continua salvando os conflitos do lar em função da doença, continua convencendo os parentes a compreender aquele transtorno, aquela doença que a pessoa está. É preciso ser levada à compreensão daquelas crises. E compreender essas crises, é muito bom que o pastor, o líder, o conselheiro, leia sobre essas coisas. Leia um pouco sobre depressão, sobre ansiedade. E a internet está cheia de informação. E observe como orientar os familiares. Familiares de gente que está com esquizofrenia, que precisa tomar remédio, acompanhar o medicamento, cuidar,
que ele pode não tomar remédio um dia e fazer cometer um desastre. Então, orientar pessoas que estão com pessoas com depressão em casa, que isso faz parte da doença, que não é frescura, que não é besteira, que mesmo que a pessoa tenha todos os bens, tenha tudo, tenha Deus na vida até, pode ficar doente ainda. Ficar doente é coisa de gente, de ser humano. E cada um tem uma história, nós adoecemos em função da nossa história de vida, das coisas que nos aconteceram na vida, ou até no ventre da mãe, ou até nos nossos pais no passado. Então, isto é muito interessante, que a gente tenha cuidado para lidar com isso com sabedoria, com prudência, porque ficar doente é de gente, é de ser humano. E então, vamos ajudar essas pessoas, vamos cuidar delas. Vamos trazer o gabinete pastoral, ou um lugar do aconselhamento, se tiver um psicólogo, um psicopedagogo, alguém que tenha mais noção do que nós, que possa ajudar, chama para te ajudar. Mas se não, você leia, aprende, pastor. Lê muito, pastor aprende muitas coisas. Pastor lida com gente, com ser humano. Então, pastor pode muito bem ajudar muito. E até saber ter o discernimento, de saber a hora que eu preciso de ajuda, que eu preciso de encaminhá-lo para um psicólogo ou até para um psiquiatra. Nada de preconceito contra a psiquiatria, cada um cuida de uma área da vida, cada um cuida da área da saúde mental. Não se pode ter preconceito das funções psi, do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra. Eles lidam com a alma humana. Essa doença é mais espiritual do que emocional, são doenças espirituais que se trata com a expulsão de demônios, com orientação, com ensinamento, com a palavra, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Mas as doenças da alma, que Jesus cura todas também, pode ser um psicólogo que trata. Quem trata é o psicólogo. Porque psique, que é a palavra que dá origem a partir daquela letra grega psi, dá origem à psiquiatria, psicanálise, psicoterapias e etc. A palavra psique é a palavra traduzir para alma, como tem outras palavras do grego para alma também. Também traduzir para mente, nessa palavra central, psique, do grego, alma e mente tem pode partir do mesmo princípio, da mesma tradução. Então, você lida com a mente humana, pastor lida com a mente das pessoas, com o pensamento das pessoas, com o sentimento das pessoas, com a dor concreta das pessoas. E nós somos médicos da alma, meus queridos irmãos. Médicos da alma, médicos do espírito. É você e eu, nós, pastores. Deus abençoe você. Nós precisamos cuidar das pessoas. E se elas estão doentes, nada de menosprezo, nada de deixar para lá, nada de dizer que não é nada demais. Isso não é nada demais, ou que é demônio. Não. Vamos levar as coisas a sério. As pessoas precisam ser levadas a sério nas suas dores, nas suas angústias, na sua solidão, no seu desamparo, no seu desespero, na sua desesperança. Precisamos levar em consideração que alguém está precisando de mim e de você. Um abraço, queridos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que cuide bem, que seja uma comunidade terapêutica e abençoe os pastores também. Um abraço, amigo. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.